e hoje eu venho aqui no canal contar para vocês todos os detalhes de como foi o semestre, as minhas experiências, novidades e o que eu estou achando do curso até agora. Então, vem comigo que depois da intro a gente vai começar. Bora! Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Médio Universitário. Eu me chamo João Vitor, sou estudante de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora. E bom, qualquer graduação em Medicina dura 6 anos. E tendo completado agora o segundo período, um desses 6 anos pra mim já foi. Agora em setembro eu vou começar o terceiro período, porém se não tivesse a pandemia, já era para eu estar iniciando o quarto período. Porque minha turma era para entrar na faculdade no começo de 2021. Então no começo de 2022 eu começaria o terceiro período e agora no meio do ano o quarto. Mas por conta dos atrasos que ocorreu na maioria das faculdades, né, devido à pandemia e o andamento de como tá a minha lá, agora eu vou estar iniciando o terceiro, só que nesse vídeo aqui de hoje eu vou estar contando tudo para vocês do que eu achei do segundo período do curso. Bom, foi o meu primeiro período totalmente presencial na minha graduação, porque o primeiro período ele tinha sido híbrido com apenas 2 matérias presenciais e no resto eu tinha feito online. E é uma experiência totalmente diferente. Antes, o primeiro período, a parte online, eu tinha feito ele aqui na minha casa, né, onde eu tô agora, na cidade onde eu nasci, que eu voltei para passar as férias. Eu já fiz um vídeo também como esse, contando como foi a minha experiência do primeiro período, como foi estudar online, ir para cidade nova, fazer algumas matérias presenciais. Tá aparecendo aqui no card agora para vocês e o link dele também tá na descrição, caso vocês tenham interesse de assistir. Mas voltando agora a falar do segundo período, o impacto foi muito maior, eu senti muito mais a mudança por o ensino ter sido totalmente presencial. Eu tive que me mudar de vez para Governador Valadares, em Minas Gerais, que é a cidade onde eu estou estudando, onde fica o campus da UFJF. São uns 400 quilômetros aqui da cidade onde eu nasci, de carro mais ou menos umas 7 horas, só que eu não fui de carro ainda, eu vou de ônibus, então a viagem acaba sendo mais demorada e cansativa ainda. Acordar cedo para ir na aula é uma coisa que eu não fazia desde o começo de 2020, lá no meu começo do terceiro ano do ensino médio, antes de ter a pandemia. Era uma coisa que eu tive que me adaptar também. Então por isso que eu acredito que esse foi um período de adaptação. Me adaptar pela primeira vez, morar sozinho longe, me readaptar a acordar cedo novamente e ter compromissos fixos de aulas e provas assim que eu não tinha desde a época da escola, e também me adaptar ao ambiente universitário e a forma de estudar que não é a mesma de quando você está na escola. E uma coisa boa, assim, um saldo positivo que eu tirei desse período foi que, embora indo contra o consentimento geral de que a faculdade de medicina assim é muito pesada, e dos meus colegas de classe também que acharam, eu não achei, na minha visão, esse período muito pesado, não. Na minha visão, foi até um pouco leve. E isso justamente foi essencial para poder me adaptar a voltar nesse ritmo de estudos, de aula, para quando chegar aos períodos mais avançados, que serão realmente mais pesados, aí eu não senti tanto, porque eu já tive esse período assim de transição. E por isso eu gostei muito de como foi o andamento desse semestre. Bom, sobre as matérias que eu tive, tiveram algumas novas, como por exemplo, bases psicossociais, que tratou muito da relação entre medicina e psicologia. Aprendemos sobre algumas vertentes da psicologia, como a terapia cognitiva comportamental, a psicanálise, entre outras. A gente foi avaliado nessa matéria basicamente com presença nas aulas e ao final do semestre um texto que a gente teve que fazer justamente sobre a relação entre essas duas áreas. Tivemos também ética e bioética, em que discutimos a história do pensamento ético até chegar nos problemas bioéticos de hoje, como, por exemplo, o aborto, a eutanásia, entre outros. Nessa matéria a gente teve uma prova escrita só, porém a gente teve um trabalho em grupo para apresentar. Esse trabalho em grupo também precisava de um trabalho escrito e mais 2 trabalhos individuais inscritos para fazer. Tivemos também 2 matérias que a princípio não tem muita coisa a ver, mas que no final elas convergiram e acabaram finalizando juntas. Foi metodologia científica, onde aprendemos como analisar artigos científicos, e estatística aplicada à medicina, que começa com um pouco de matemática, mas depois, ao longo do período, as contas foram acabando e a gente foi aprendendo assim só as interpretações de resultados de também artigos científicos. Aí, ao final do semestre, essas 2 matérias se juntaram e, em grupo, nós tivemos que fazer o nosso primeiro artigo científico totalmente original, onde cada grupo tinha uma tese, aí a gente tinha que aplicar um questionário de pesquisa para saber se ela era válida ou não, aí depois tivemos que apresentar isso para a turma na última aula do semestre. Tivemos também a atenção primária à saúde, que é aquela matéria mais ligada ao SUS, a médico da família e da comunidade, a visita a postinhos. Então, a gente justamente fez visitas a esses locais, aprendemos sobre NASF, ESF, e tivemos 2 provas escritas para ser avaliadas nessa matéria. Essas foram as matérias, vamos dizer assim, únicas, de disciplinas novas,
que vão continuar, tem uma continuação no próximo semestre, tivemos, primeira vez, fisiologia, que nesse período era neurofísio. Então focamos no sistema nervoso e tiveram 4 provas para avaliar a gente. E farmacologia, que estuda como os medicamentos ou substâncias conseguem interagir com o nosso organismo, sendo capaz de promover alterações. Aí estuda não só os remédios, mas também, por exemplo, como os anestésicos fazem efeitos e tal. Aí tivemos 3 provas e ao final do semestre, na última aula, teve uma apresentação de um seminário em grupo, que cada grupo tinha seu tema, e aí 2 pessoas de cada grupo eram sorteadas para apresentar sobre o seu determinado tema. Tivemos também pela primeira vez TICA, que significa Temas Integrados de Clínica Ampliada, uma matériazinha bem leve e legal, com 2 encontros só no semestre e um trabalho pequeno que a gente teve que fazer. A gente se reuniu em pequenos grupos para os encontros e nesses encontros tinham a leitura de casos clínicos. Aí nessa leitura a gente esmiuçava todos esses casos clínicos, tirando todos os detalhes deles, as possibilidades do que a paciente poderia ter, dos motivos que causaram aquele problema e possíveis soluções também. Aí essa matéria vamos ter ela até o 5º período, porque vai ter TICA 1, que a gente acabou, né? TICA 2 vai ser o meu próximo período, TICA 3, TICA 4, acabando no 5º período. Por fim, tivemos também matérias que a gente já teve no primeiro semestre, continuamos tendo no segundo e agora quando partir para o terceiro elas vão continuar também na nossa carga horária. Primeiro falar de anatomia, que nesse período foi neuroanatomia, que eu gostei muito. Meu professor, ele explicava muito bem mesmo, eu gostei do método que ele dava as aulas, acho que foi uma das matérias que eu mais consegui absorver conteúdo. Nós vimos cérebro, cerebelo, tronco encefálico, medula, tanto a teórica quanto a prática. Histologia e embriologia, que na minha faculdade são uma matéria só. LHC, que significa Laboratório de Habilidades Clínicas, é a matéria assim que a gente faz aqui no FJF antes da semiologia. Aprendemos testes para fazer no exame físico, a conduta como deve ser o médico com o paciente. E tivemos também bioquímica, que é a única que a gente não vai ter no próximo período, no terceiro. Porém, a gente vai pular um e ela vai voltar no 4º período como bioquímica 3, para aí sim finalizar essa matéria. Não sei porque a faculdade pula um período assim, né? Mas a gente segue o que eles dão. Bom, aí durante a semana, vamos botar aqui na média, eu não estudava mais que 2 horas por dia, sabe? E eu sempre tive tempo de fazer minhas coisas, sempre consegui ir na academia, sempre consegui sair se eu quisesse, sempre consegui jogar, assistir filmes, séries, tudo se eu quisesse eu tinha tempo. E isso tudo ainda sendo que durante 2 finais de semana no mês eu nem tocava em livro ou caderno para estudar. Porque em um deles eu sempre voltava para minha cidade e em outro minha namorada ia me visitar onde eu estou morando. E assim, eles nunca fizeram falta para mim esses 2 finais de semana que eu não estudo no mês. Lógico que em período de provas tiveram assim dias que eu não consegui fazer o que eu queria, que eu não tive tempo nem para me exercitar, mas no geral foi bem tranquilo sim. No próximo período, acredito que minha carga horária estará um pouco mais preenchida. Realmente o curso começará a ser integral de verdade, com aulas na maior parte das tardes e também das manhãs. Mas isso era de se esperar, né, num curso como medicina, e eu, assim, fiquei muito feliz só de o segundo período ser bem leve, justamente pelo que eu falei com vocês da questão da adaptação. No período online, eu senti, assim, muita desorganização por falta da faculdade, por ser pública, burocracia, morosidade, decisões, assim, que demoraram a ser tomadas, e também falta de comunicação quando elas foram tomadas. Mas desde que voltou o ensino presencial, eu achei até bem tranquilo. Inclusive, construíram um RU novo, porque o principal que tinha antes, ele estava com muita fila, filas, assim, de 1 hora pra gente conseguir o almoço. E desde a construção desse novo, aliviou bastante o antigo, que quase nunca agora tem filas, e mesmo quando tem, nunca do tamanho das que eram antes. Temos direito lá às refeições que são servidas no almoço e na janta, R$1,40 cada, o preço é muito bom, ajuda assim bastante a gente que tá estudando, morando sozinho. E também para quem quer, pode tomar café da manhã, que eles dão um pão, manteiga, leite, café e uma fruta ainda por 50 centavos. Mas eu pessoalmente só uso o RU no almoço e na janta mesmo, já sim fui algumas vezes tomar o café da manhã, mas não é a rotina não. Sobre as inseguranças quanto à escolha do curso que eu mencionei no vídeo que eu fiz sobre o primeiro período, ainda estão um pouco na minha cabeça, porém eu gostei e aproveitei bem mais desse segundo período do que eu gostei do primeiro. Então se continuar assim nessa trajetória de cada período eu gostar mais, daqui a pouco, em apenas alguns períodos, eu já vou estar com a disposição renovada por causa da certeza da escolha que eu fiz do curso e procurar ser o melhor profissional possível para atender aí as pessoas em um breve futuro. Mas o que eu tinha para falar sobre o meu período foi isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem assim sobre o curso, sobre a minha faculdade, sobre a cidade que eu tô morando, deixem aí nos comentários que eu tenho o maior prazer de responder todo mundo aqui para vocês. Eu deixo o coraçãozinho no comentário, respondo a todos. Também tem o meu Instagram que aparece aqui na tela em todos os vídeos e também tá na descrição. Para você assim, quer tirar uma dúvida mais pessoal e tal, eu também tenho o maior prazer em te ajudar. Se vocês gostaram do conteúdo do vídeo de hoje, deixem o like e caso queiram ver mais vídeos parecidos como esse e também de preparação para Enem, de como você conseguir entrar no curso dos seus sonhos, seja ele medicina ou não,
inscreva-se aqui no canal, que toda semana sai vídeo. E uma coisa que é muito importante, se você não quer correr o risco de YouTube não te avisar que eu postei vídeo, é marcar aqui o sininho de notificações para você ser avisado no minuto que eu postar o meu próximo vídeo. Então, obrigado do meu coração a vocês ficaram comigo até agora. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e valeu!